Sabe aquela sensação de que uma força maior, de repente, nos deixou na mão? E se, e se todo esse sentimento fosse, na verdade, um baita mal-entendido? Hoje a gente vai mergulhar no drama intenso do capítulo 50 de Isaías, um texto que, olha, vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre culpa e redenção. Bora lá. A cena já começa, pá, em pleno tribunal divino. E quem está no banco dos réus? O próprio Deus. A acusação é pesada, abandono. E a pergunta que fica no ar, cheia de tensão, é essa aí. Onde está a carta de divórcio? É como se fosse o grito de um povo se sentindo completamente traído, sabe? Deixado para trás por quem mais deveria proteger. Só que a resposta que vem não é um pedido de desculpas, não. Longe disso. É uma virada de jogo, sabe? Um plot twist daqueles que joga a responsabilidade para um lugar que ninguém estava esperando. Então, o argumento divino vem em duas partes, bem direto. Primeira parte, a causa da separação. O texto diz que foram as ações do próprio povo, não uma falha de Deus. E a segunda parte é a prova de que ele não está nem ausente nem fraco. E que prova é essa? O poder dele sobre o universo. A lógica aqui é implacável, né? Uma força que comanda a natureza não seria incapaz de proteger seu povo. A falha, segundo o que está escrito, não está no lado divino da história. E olha, o poder que é descrito aqui é uma coisa avassaladora. Não é nada sutil, não. A gente está falando de um poder que seca o mar com uma única palavra. Uma repreensão. Isso é uma demonstração de autoridade, assim, total sobre a criação. A mensagem não poderia ser mais clara. A força para salvar sempre esteve ali, sempre esteve disponível. Ok, então, se o problema não é falta de poder divino, qual é a solução para essa separação toda? É aí que a narrativa apresenta uma resposta na figura de um personagem super enigmático e central, o servo. E é quando ele entra em cena que o drama, nossa, aí ele se intensifica de verdade. Mas afinal, quem é esse servo? O texto não descreve ele como uma vítima passiva, sabe? Alguém que só sofre. Não, ele é o protagonista, um agente escolhido, preparado, equipado para uma missão que pode mudar absolutamente tudo. Ele não é um acidente na história. Ele foi forjado para este exato momento. Vamos dar uma olhada no perfil desse personagem. Ele tem uma língua erudita, ou seja, ele sabe o que dizer para sustentar quem está cansado com uma palavra só. Os ouvidos dele estão sempre abertos, tipo, sintonizados com a instrução divina, a obediência total. Mas a maior qualidade dele talvez seja a coragem, porque em vez de fugir do sofrimento, ele o encara de frente. É um herói bem provável, mas essencial para essa história. E é exatamente aí, nesse confronto com a violência, com a humilhação, que a verdadeira natureza do servo aparece. A resposta dele não é raiva, não é vingança, mas sim uma calma que não se abala, uma força que, nossa, claramente vem de um lugar muito mais profundo. Essa expressão, pus o meu rosto como um seixo, que é tipo uma pedra bem dura, é a imagem perfeita da resiliência. Pensa nisso. É ter uma determinação tão sólida, mas tão firme que nada, nem a dor, nem um insulto, nem a humilhação, nada consegue quebrar. E de onde vem essa confiança toda, né? Vem de uma lógica que funciona em 3 passos. Primeiro, a certeza absoluta de que Deus o justifica. Perto está o que me justifica. Segundo, a coragem de peitar qualquer acusador. Quem contenderá comigo? E, por último, a convicção do veredito final sobre os inimigos. Isso não é arrogância, de jeito nenhum. É uma fé convicta no resultado final da história. E no final das contas, todo esse drama, que é meio judicial e meio pessoal, se transforma num grande dilema. O foco muda e o texto apresenta uma escolha. Uma escolha fundamental. Um verdadeiro confronto entre 2 caminhos totalmente opostos. De um lado, a gente tem o caminho da confiança. É para quem está andando no escuro, sem enxergar nada. A orientação é clara: confie no nome do Senhor. Do outro lado, o caminho da autossuficiência. É o caminho de quem tenta criar a própria luz, sabe? Acendendo as próprias faíscas. Só que o destino desse caminho, bom, o texto diz que é um tormento que a própria pessoa cria para si. E essa escolha toda leva a gente para a pergunta final. Uma pergunta que ecoa na vida de qualquer um. Quando as luzes se apagam e a incerteza toma conta, o que a gente faz? Tenta acender as próprias chamas, que são pequenas e que uma hora vão se apagar? Ou confia numa luz que talvez a gente não consiga ver, mas que promete guiar o caminho? A escolha, como sempre, é o que define tudo.